Bem-vindos ao Sombras da Senzala. Se você aprecia conteúdo que revela as histórias não contadas do Brasil Imperial, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhum episódio. Em uma manhã abafada de março de 1854, na fazenda Santa Eufrásia, município de Bananal, interior de São Paulo, o feitor Augusto Mendes da Fonseca recebeu uma ordem incomum do barão Antônio Rodrigues de Almeida Prado. A instrução era simples, porém perturbadora: conduzir o escravo conhecido como Pata Seca até a senzala das mulheres, não para trabalho, não para castigo, mas para algo que se tornaria uma prática sistemática naquela propriedade ao longo das próximas 3 décadas. Pata Seca não era um homem comum. Com impressionantes 2 metros e 18 centímetros de altura, ele destoava completamente da média dos homens escravizados da época, que raramente ultrapassavam 1,70 m. Sua estrutura física era monumental: ombros largos, braços do tamanho de troncos de árvore, mãos que envolviam completamente a cabeça de uma criança. Mas não era apenas a altura que impressionava. Seu corpo era marcado por uma musculatura desenvolvida naturalmente pelo trabalho extenuante nas lavouras de café, uma combinação genética rara que fazia dele uma presença impossível de ignorar. Nascido por volta de 1828, em uma fazenda no recôncavo baiano, Pata Seca recebeu esse apelido ainda menino. Seus pés, desproporcionalmente grandes mesmo para sua altura, deixavam marcas profundas e distintas na terra úmida das plantações. Os outros escravizados diziam que era possível rastreá-lo apenas observando suas pegadas, que pareciam patadas de um animal gigante. O nome pegou e apagou seu nome de batismo, que os registros da época indicam ter sido Benedito. Aos 26 anos, Pata Seca já havia passado por 3 proprietários diferentes. Sua força descomunal o tornava extremamente valioso, mas também perigoso aos olhos dos senhores. Havia relatos não confirmados de que em sua segunda fazenda ele teria quebrado o braço de um feitor durante uma sessão de castigos. A versão oficial registrada nos livros de transferência de propriedade mencionava apenas temperamento inadequado para a supervisão direta, mas entre os fazendeiros da região a história circulava como advertência. Foi o barão de Almeida Prado quem viu em Pata Seca não uma ameaça, mas uma oportunidade de natureza completamente diferente. O barão era conhecido em Bananal como um homem de visão comercial aguçada. Sua fazenda prosperava não apenas pela produção de café, mas por uma característica peculiar: ele criava e vendia escravizados com a mesma metodologia que outros aplicavam à criação de cavalos de raça. O Brasil de meados do século XIX vivia um momento paradoxal. A pressão inglesa pelo fim do tráfico negreiro internacional se intensificava a cada ano. A Lei Eusébio de Queiroz, promulgada em 1850, tornara ilegal a importação de africanos escravizados. Para os grandes proprietários do Vale do Paraíba, isso significava um problema grave: como manter e expandir a força de trabalho se a fonte externa estava sendo estrangulada? A resposta encontrada por fazendeiros como o barão de Almeida Prado foi perturbadoramente pragmática: transformar a reprodução de escravizados em um negócio planejado. Se não podiam mais comprar da África, criariam no Brasil, e para isso selecionariam os reprodutores com o mesmo cuidado que dedicavam aos garanhões e touros de suas criações. Pata Seca custou ao barão a quantia de 2,4 contos, um valor extraordinário para a época. Para contextualizar, um escravo adulto comum era negociado por volta de 800 mil réis. O triplo do preço não foi pago por sua capacidade de trabalho, embora ele trabalhasse tanto quanto 5 homens na colheita. O investimento tinha outro propósito. Nas anotações pessoais do barão de Almeida Prado, preservadas no Arquivo Público do Estado de São Paulo, há uma entrada datada de fevereiro de 1854 que revela sua mentalidade. Adquiri hoje o escravo Benedito, de estatura extraordinária e compleição robusta. Planejo empregá-lo na renovação do plantel. Sua prole certamente produzirá peças de grande valor comercial. A força é hereditária, e um escravo forte vale o dobro no mercado. A frieza do texto é arrepiante. Pata Seca não era visto como ser humano, mas como investimento genético, um reprodutor de 2 pernas. A fazenda Santa Eufrásia possuía 142 escravizados em 1854.
sendo 63 mulheres em idade reprodutiva, entre 15 e 40 anos. O barão havia calculado: se conseguisse que Pata Seca gerasse filhos com ao menos metade dessas mulheres, e se cada uma tivesse entre 3 e 5 filhos ao longo de 15 anos, ele poderia ter entre 50 e 80 novos escravizados sem gastar um vintém em compras externas. Mas havia um problema prático que precisava ser resolvido. Como convencer ou forçar um homem escravizado a se relacionar sexualmente com dezenas de mulheres, muitas das quais já tinham companheiros, famílias, ou simplesmente não tinham interesse algum nele, e mais importante, como fazer isso de maneira que maximizasse as chances de gravidez? O barão de Almeida Prado desenvolveu um sistema. Pata Seca foi instalado em uma senzala separada, maior que as demais. Recebia alimentação superior, carne 3 vezes por semana, ovos, leite, frutas. Sua carga de trabalho foi reduzida pela metade. Ele não dormia mais no chão de terra batida como os outros, mas em um jergão de palha trocado mensalmente. Aparentemente eram privilégios. Na realidade era a preparação do reprodutor. 2 vezes por semana, geralmente às terças e quintas-feiras após o segundo toque do sino, uma mulher escravizada era conduzida à senzala de Pata Seca. Não havia cerimônia, não. Havia cortejo. O feitor simplesmente abria a porta, empurrava a mulher para dentro e trancava do lado de fora. Ela passava a noite ali. Na manhã seguinte, era liberada para retornar ao trabalho. As mulheres não tinham escolha. Recusar significava açoite. Resistir significava tronco. O sistema era de uma crueldade burocrática assustadora. O barão mantinha registros meticulosos. Nome da mulher, data do encontro, data prevista da próxima menstruação. Quando ela não menstruava, uma parteira escravizada confirmava a gravidez. O barão anotava: prenhez confirmada, Pata Seca, pai, como se estivesse registrando a cobertura de uma égua. Mas nem tudo funcionava como planejado mecanicamente. Pata Seca era um ser humano, não uma máquina. E as mulheres também. Entre 1854 e 1856, apenas 7 gravidezes foram registradas de aproximadamente 50 encontros forçados. O barão ficou frustrado com a baixa produtividade e considerou vender Pata Seca. Foi quando algo inesperado aconteceu. Uma das mulheres que engravidou, chamada Josefa, começou a procurar Pata Seca voluntariamente. Não por amor romântico, mas por algo mais complexo e devastador. Ela percebeu que estar grávida dele significava não ser enviada para outros homens. Significava um tipo perverso de proteção. Outras mulheres observaram e entenderam a mesma lógica cruel. Se engravidassem de Pata Seca, o barão as deixaria em paz durante a gestação e amamentação, período em que eram consideradas improdutivas para novas reproduções. Era uma escolha impossível: submeter-se a um homem ou ser submetida a muitos. Gradualmente desenvolveu-se na fazenda Santa Eufrásia uma dinâmica social perturbadora. Pata Seca, que inicialmente era visto com pena e até repulsa pelas mulheres forçadas a estar com ele, começou a ser procurado. Não porque elas o desejassem, mas porque ele representava o menor dos males em um sistema que não oferecia bons males, apenas gradações de horror. Os homens escravizados da fazenda desenvolveram sentimentos complexos em relação a Pata Seca. Alguns o odiavam por estar com suas companheiras. Outros entendiam que ele era tão vítima quanto elas. Brigas eclodiram. Em agosto de 1856, um escravizado chamado Damião tentou atacar Pata Seca com uma foice durante a colheita. Foi contido por outros e levado ao tronco. O barão de Almeida Prado resolveu a tensão da maneira mais brutal possível. Vendeu Damião e outros 3 homens que demonstravam resistência ao sistema. A mensagem foi clara: quem não aceitasse a ordem estabelecida seria removido. E a ordem estabelecida era que Pata Seca cumpriria seu papel de reprodutor. Entre 1857 e 1865, nasceram 47 crianças na fazenda Santa Eufrásia. 31 delas eram reconhecidamente filhas de Pata Seca, todas registradas nos livros de propriedade do barão com anotações sobre características físicas. Altura acima da média aos 2 anos. Estrutura, óssea robusta, pés grandes, característica do pai. O barão estava criando uma linhagem,
Mas Pata Seca também estava mudando. Os relatos de escravizados que sobreviveram à abolição e deram testemunhos décadas depois descrevem um homem que foi se tornando cada vez mais silencioso. Ele cumpria o que lhe ordenavam, mas raramente falava. Comia sozinho, trabalhava em silêncio. Alguns diziam que ele chorava à noite, sons abafados que vinham de sua senzala separada. Uma parteira escravizada chamada Rosa, que viveu até 1920 e foi entrevistada por um jornal de Bananal em 1918, recordou: Pata Seca era um homem morto por dentro, via nos olhos dele. Ele não estava vivo de verdade. Só o corpo é que estava. Fazia o que mandavam porque não tinha jeito. Mas a alma dele já tinha ido embora fazia tempo. O sistema, porém, era lucrativo demais para o barão interromper. Em 1866, ele calculou que os filhos de Pata Seca valiam coletivamente cerca de 18 contos de réis. Considerando que o investimento inicial havia sido de 2 contos e 400 mil réis, mais os custos de manutenção diferenciada, o retorno era superior a 400% em 12 anos. Outros fazendeiros da região tomaram conhecimento do experimento do barão de Almeida Prado. Alguns tentaram replicar. Há registros de ao menos 4 outras fazendas em Bananal, Areias e Queluz que adquiriram homens escravizados de grande estatura especificamente para a reprodução. O horror se espalhava como prática comercial, mas havia algo que o barão não havia previsto em seus cálculos frios. Pata Seca estava envelhecendo, e com a idade vinha a reflexão. Em 1869, aos 41 anos, ele teve um filho com uma mulher chamada Benedita. Era seu 63º filho registrado. A criança nasceu com os pés grandes característicos. Pata Seca pegou o bebê nos braços pela primeira vez, algo que raramente fazia, e chorou abertamente. Foi a primeira vez em 15 anos que alguém ouviu demonstrar emoção em público. Benedita relatou depois que ele disse apenas uma frase: "Esse vai ser igual a mim. Essa vida vai ser igual à minha." Era uma constatação de horror. Seus filhos estavam destinados ao mesmo sistema que o escravizava. A década de 1870 trouxe mudanças ao Brasil. A Lei do Ventre Livre de 1871 estabeleceu que filhos de escravizadas nasceriam livres. Na prática, porém, permaneceriam sob tutela dos senhores até os 21 anos. O barão viu sua fonte de lucro ameaçada, mas não extinta. Os filhos de Pata Seca, nascidos após 1871, seriam livres, mas trabalhariam em sua fazenda até a maioridade. Ainda havia valor neles. Pata Seca continuou sendo usado como reprodutor até 1877, quando tinha 49 anos. Nesse ponto, ele já havia gerado, segundo os registros do barão, 97 filhos com 62 mulheres diferentes. Algumas haviam engravidado dele múltiplas vezes ao longo de mais de 20 anos. O sistema havia se tornado tão normalizado que algumas dessas mulheres desenvolveram relações de proximidade com ele, não românticas, mas de sobrevivência compartilhada. Uma delas, chamada Teresa, teve 5 filhos com Pata Seca entre 1858 e 1872. Ela cuidava dele quando adoecia, levava comida extra escondida, conversava com ele nas noites em que o barão permitia. Não era amor como conhecemos. Era algo forjado no inferno da escravidão, uma aliança entre vítimas. Em 1878, algo extraordinário aconteceu na fazenda Santa Eufrásia, que mudaria para sempre a percepção de Pata Seca sobre sua própria existência. Seu filho mais velho, fruto de um dos primeiros encontros forçados em 1854, completou 24 anos. Chamava-se João Grande, tinha 1,95 m de altura e havia se tornado feitor da própria fazenda onde nascera escravo. A promoção de João Grande não foi benevolência do barão de Almeida Prado. Foi cálculo. O velho senhor agora, com 68 anos, percebera que os filhos de Pata Seca, além de fisicamente imponentes, exerciam influência natural sobre os outros escravizados. Transformar um deles em feitor era garantir lealdade dividida. João Grande devia sua posição ao barão, mas tinha laços de sangue com metade da senzala. O primeiro encontro documentado entre Pata Seca e João Grande como pai e filho adulto aconteceu durante uma punição. Um escravizado chamado Miguel havia sido acusado de roubar farinha da tulha. João Grande, cumprindo seu papel de feitor, precisava aplicar 20 chibatadas. Pata Seca estava entre os escravizados reunidos para assistir.
como era praxe para servir de exemplo. Segundo o relato de Joaquim, um escravizado que presenciou a cena e testemunhou em 1923 para um historiador local, João Grande hesitou ao levantar o chicote. Seus olhos encontraram os de Pata Seca. Havia algo naquele momento que transcendia a punição em si. Era um filho que entendia, pela primeira vez, de forma visceral, o que o pai havia passado. Era Pata Seca vendo sua prole perpetuar o mesmo sistema que o escravizara. João Grande aplicou as chibatadas, mas chorou enquanto o fazia. E Pata Seca, pela segunda vez em sua vida adulta que há registro, também chorou publicamente. Não pela dor física de Miguel, mas pela dor existencial de ter gerado filhos que se tornaram parte da máquina que o oprimia. A década de 1880 foi marcada por transformações aceleradas no Brasil. O movimento abolicionista ganhava força nas cidades. Intelectuais, políticos e até membros da família imperial defendiam publicamente o fim da escravidão. No Vale do Paraíba, porém, os grandes barões do café resistiam com todas as forças. A escravidão era o alicerce de sua riqueza, e eles não a abandonariam sem luta. O barão de Almeida Prado morreu em janeiro de 1881 aos 71 anos. Seu filho, Antônio Rodrigues de Almeida Prado Júnior, herdou a fazenda Santa Eufrásia e todos os seus escravizados, incluindo Pata Seca, agora com 53 anos. O novo barão não tinha o mesmo interesse obsessivo do pai pela reprodução planejada, mas também não abandonou o sistema completamente. Pata Seca, já considerado velho para os padrões da época e do trabalho escravo, foi transferido para funções mais leves: cuidar dos cavalos, supervisionar os mais jovens no pasto, transportar ferramentas. Sua força ainda era notável, mas seus joelhos doíam, suas costas reclamavam, e ele mancava levemente do pé esquerdo, resultado de um acidente anos antes que nunca recebeu tratamento adequado. Foi nesse período de trabalho menos intenso que Pata Seca começou a fazer algo que nunca havia feito sistematicamente: conhecer seus filhos. Ele tinha, em 1881, 112 descendentes diretos vivos na fazenda Santa Eufrásia e propriedades vizinhas. Alguns haviam sido vendidos quando crianças. Outros trabalhavam em fazendas arrendadas do barão. Mas 63 ainda viviam na mesma propriedade que ele. Os relatos orais preservados por descendentes de escravizados da região descrevem Pata Seca nessa fase como um homem que tentava tardiamente construir laços paternos impossíveis. Ele conversava com seus filhos e filhas enquanto trabalhavam. Ensinava-lhes pequenas coisas, como amarrar melhor uma corda, onde encontrar água fresca nos dias de calor extremo, como evitar a fúria dos feitores trabalhando devagar, mas parecendo rápido. Havia algo de trágico nessas interações. Pata Seca conhecia os nomes de todos os seus filhos, mas muitos deles não o viam como pai. Ele era o gigante que havia sido usado pelos senhores. Era uma figura simultaneamente de pena e estranhamento. Alguns o respeitavam, outros o evitavam. Poucos o amavam da forma que um filho normalmente ama um pai. Em 1884, a fazenda Santa Eufrásia tinha 203 escravizados. Desses, 87 eram filhos ou netos de Pata Seca. Era praticamente uma dinastia involuntária. O novo barão percebia isso com satisfação comercial. A propriedade se renova por dentro. Ele escreveu em uma carta a um primo fazendeiro em Vassouras. Mas o mundo estava mudando depressa demais para os barões do café. Em 1885, a lei dos sexagenários libertou escravizados com mais de 60 anos. Pata Seca tinha 57. Ainda faltavam 3 anos para sua liberdade legal, se ela realmente acontecesse. Muitos senhores simplesmente expulsavam os idosos sem meios de sobrevivência assim que completavam 60, livrando-se do peso de alimentá-los. Foi em 1886 que aconteceu um dos episódios mais significativos da vida de Pata Seca. Uma de suas filhas, chamada Ana, de 28 anos, fugiu da fazenda com seu companheiro, um escravizado chamado Paulo. Eles foram capturados 3 dias depois, escondidos em um quilombo nas proximidades de Cunha. A punição seria severa, açoite público e marcação a ferro. Pata Seca fez algo que nunca vez exibi. Havia feito, pediu clemência ao barão. Segundo o testemunho de Mariana, uma escravizada que trabalhou na Casa Grande e ouviu a conversa,
Pata Seca entrou na biblioteca do barão sem permissão, interrompendo uma reunião, e disse simplesmente: Senhor, peço que não marque minha filha. Açoite se for preciso, mas não marque ela. O barão Almeida Prado Júnior ficou furioso com a ousadia. Mandou chicotear o próprio Pata Seca 10 chibatadas por insubordinação, mas não marcou Ana a ferro. Aplicou apenas 20 açoites nela e em Paulo. Não se sabe se foi a súplica de Pata Seca que o demoveu ou se foi apenas capricho senhorial, mas Pata Seca levou aquelas 10 chibatadas como uma vitória silenciosa. O ano de 1888 chegou com uma agitação inédita. Rumores sobre uma lei de abolição total circulavam por todo o Vale do Paraíba. Os fazendeiros se reuniam nervosamente. Os escravizados sussurravam esperançosos. Em abril, cartas chegavam de cidades próximas confirmando: Princesa Isabel estava prestes a assinar a lei. No dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada. A notícia chegou à fazenda Santa Eufrásia no dia 15, trazida por um tropeiro que vinha de Guaratinguetá. O barão Almeida Prado Júnior reuniu todos os escravizados no terreiro e leu a lei em voz alta. 203 pessoas estavam agora tecnicamente livres. Mas liberdade é uma palavra complexa quando você não tem para onde ir, não tem dinheiro, não tem terra, e a única vida que conheceu foi dentro daquela fazenda. A maioria dos recém-libertos permaneceu trabalhando na Santa Eufrásia, agora como trabalhadores assalariados. Os salários eram miseráveis, mal suficientes para a comida, mas era isso ou a fome absoluta. Pata Seca estava com 60 anos. Pela lei dos sexagenários já deveria ser livre desde os 60. Mas o barão havia ajustado sua idade nos registros para 58, mantendo-o escravizado por mais 2 anos. Com a abolição, isso deixou de importar. Ele era livre, finalmente, após 6 décadas de cativeiro. O que Pata Seca fez com sua liberdade é revelador da tragédia que foi sua vida. Ele não fugiu, não tentou encontrar familiares distantes, não partiu em busca de uma nova vida. Ele simplesmente continuou na fazenda Santa Eufrásia, trabalhando por um salário irrisório, morando na mesma senzala que sempre morara, agora chamada de moradia de colonos. Por quê? As razões são múltiplas e dava de comprovações, documentos, testemunhas. Pata Seca não tinha nada disso. Voltou para a fazenda de mãos vazias, mas a tentativa em si já dizia muito. Ele queria, antes de morrer, que ficasse reconhecido que aquelas crianças, agora adultas, eram suas. Não propriedade do barão, suas. Em 1902, aos 74 anos, Pata Seca não conseguia mais trabalhar. Sua visão estava falhando. Suas pernas tremiam. Ele passava os dias sentado à porta de sua moradia, observando o movimento da fazenda. O barão Almeida Prado Júnior, já velho também, permitiu que ele permanecesse ali sem trabalhar, recebendo comida. Não era caridade, era descarte conveniente de um ativo que não produzia mais. Os últimos anos de Pata Seca foram marcados por visitas de seus descendentes. Ele tinha, nessa altura, mais de 200 descendentes entre filhos, netos e bisnetos. Muitos haviam deixado a fazenda em busca de vida melhor em cidades. Alguns conseguiram. A maioria permaneceu na pobreza. Mas eles voltavam para Velô, trazendo netos que ele pegava no colo com mãos trêmulas. Uma testemunha descreveu Pata Seca em 1908 como um gigante curvado pelo tempo, de cabelos completamente brancos, olhos embaçados, mas ainda com mãos enormes que envolviam a cabeça das crianças com carinho. Ele tinha 80 anos e era uma das pessoas mais velhas da região, um feito notável para alguém que passou a vida inteira sob trabalho forçado. Pata Seca morreu em 15 de março de 1911, aos 83 anos. A causa oficial foi velhice e fraqueza geral, anotada no registro de óbitos da paróquia de Bananal. Ele foi enterrado no cemitério dos pobres, sem lápide, sem marcação, apenas mais uma cova anônima entre centenas, mas sua morte não passou despercebida entre os descendentes. Compareceram ao enterro mais de 100 pessoas, todos ligados a ele por sangue. Foi um funeral silencioso, sem padre, sem cerimônia elaborada, mas teve algo que poucos funerais de ex-escravizados tinham: multidão. A história de Pata Seca poderia ter terminado ali, esquecida como tantas outras histórias de pessoas escravizadas.
Mas algo extraordinário aconteceu nas décadas seguintes. Seus descendentes se espalharam por todo o Vale do Paraíba e além, e mantiveram viva a memória do avô gigante. Em 1934, um jornal de Bananal publicou uma matéria intitulada O Gigante da Santa Eufrásia, sobre um homem chamado Carlos Alves, que media 2 metros e 5 centímetros e afirmava ser neto de Pata Seca. A matéria mencionava que, na região, há dezenas de pessoas de estatura notável que se dizem descendentes do lendário Pata Seca. Nos anos 1950, pesquisadores começaram a se interessar pela história. Entrevistaram descendentes, cruzaram registros de batismo, casamento e óbito e tentaram mapear a árvore genealógica. Foi um trabalho incompleto, pois muitos registros se perderam, mas estimaram entre 250 e 300 descendentes diretos vivos naquela década. Em 1975, a Fazenda Santa Eufrásia foi tombada como patrimônio histórico. Durante a restauração, encontraram nos sótãos da Casa Grande antigos livros de registro de escravizados, entre eles os cadernos detalhados do barão Antônio Rodrigues de Almeida Prado sobre o programa de reprodução. Foi a primeira vez que a história de Pata Seca teve confirmação documental sólida. Os registros eram perturbadores em sua frieza. Listavam 97 nascimentos atribuídos a Pata Seca entre 1854 e 1877, com anotações sobre características físicas de cada criança, datas de nascimento, nomes das mães. Eram anotações idênticas às que o barão fazia sobre seus cavalos. Cria de Pata Seca e Josefa, macho, pés grandes, estatura prometida. Quando esses documentos vieram a público, causaram comoção. Descendentes que suspeitavam da história familiar agora tinham prova documental. Organizações de estudos afro-brasileiros usaram o caso como exemplo das atrocidades do sistema escravista. A história de Pata Seca saiu da memória oral regional para os livros de história. Hoje, no município de Bananal, há um memorial discreto dedicado aos escravizados da região. Entre os nomes listados está Benedito, conhecido como Pata Seca. A placa resume sua história em poucas linhas, mas a realidade foi muito mais complexa e dolorosa do que qualquer resumo pode capturar. A história de Pata Seca nos força a confrontar aspectos da escravidão brasileira que muitas vezes preferimos não ver. Não foi apenas trabalho forçado, foi controle total sobre corpos, sobre sexualidade, sobre reprodução. Foi tratar seres humanos como gado reprodutor. Foi privar pais de seus filhos não pelo afastamento físico, mas fazendo da paternidade algo mecânico, forçado, esvaziado de humanidade. Pata Seca viveu 83 anos, 60 deles em cativeiro, 23 em liberdade técnica, mas prisão econômica. Gerou quase 100 filhos. Mas quantos deles ele realmente conheceu como pai? Quantos pôde criar, educar, amar da forma que um pai deveria poder fazer? Sua história não é sobre vitimização passiva. É sobre sobrevivência impossível. É sobre um homem que foi transformado em instrumento, mas que nunca deixou completamente de ser humano. Que chorou. Que tentou proteger uma filha. Que já velho queria que ficasse registrado que aqueles eram seus filhos. E é sobre um sistema tão brutal que transformava o ato de gerar vida em mais uma forma de escravidão, garantindo que a próxima geração já nascesse para servir aos mesmos senhores. Pata Seca não apenas trabalhou para os barões, ele foi forçado a produzir os próximos trabalhadores escravizados. Essa é uma das faces mais sombrias da escravidão brasileira. E histórias como a de Pata Seca não podem ser esquecidas, por mais dolorosas que sejam, porque esquecer é permitir que se repita de outras formas, em outros tempos. Se este vídeo trouxe reflexões importantes para você, deixe seu like e compartilhe. Inscreva-se no canal Sombras da Senzala para mais histórias que iluminam os cantos esquecidos do nosso passado. Até o próximo episódio.